casa estava viva. Cada madeira rangia, cada sombra se contorcia, como se respirasse. Eu me sentei na sala com alguns amigos. O abajur antigo lançava um brilho fraco e amarelado, projetando sombras que pareciam se mover sozinhas. Vou contar a vocês o que acontece aqui dentro. Mas saibam, nada disso é invenção. Eles riram nervosos, mas a risada morreu rápido. O ar ficou pesado a cada palavra que eu dizia. O tilintar de uma corrente na lareira parecia responder às minhas falas. Era como se a própria casa se lembrasse de coisas que eu não queria trazer à tona. Espera, e o Tiago? Ana perguntou, olhando para a porta do corredor. Ele ainda está lá em cima, no banheiro. Não importa, respondi com um meio sorriso. Eu conto sem ele. Eles se ajeitaram no sofá, mais tensos do que antes. Então comecei. Disse que uma tarde comum, cortando legumes, senti algo estranho. A faca escapou da minha mão e bateu no chão com força. Foi nesse instante que percebi. Não estava sozinho. Olhei para a janela e vi meu reflexo. Mas não era exatamente eu. Os olhos estavam fundos, o sorriso torto, como se a própria casa tivesse moldado uma versão distorcida de mim. Pisquei e sumiu. Então veio o arranhar. Um som fino, quase um sussurro, subindo do chão perto dos meus pés. Uma sombra longa correu pelas paredes como se me perseguisse. Um frio cortante subiu pela minha espinha. Então uma voz, ou melhor, um sussurro abafado vindo das tábuas, me disse: "Você acha que está sozinho?" Naquela noite, o assoalho rangeu como passos vindos do corredor. A porta do meu quarto se abriu sozinha e uma voz quase humana sussurrou: "Vá embora." Acendi a luz, mas não havia nada. Só o frio cortante e a sensação de ser observado. Dias depois, decidi descer ao porão. O ar estava úmido, pesado, sufocante. Cada degrau rangia como se tivesse vida própria. Lá embaixo encontrei um espelho coberto por um lençol. Puxei o tecido e meu reflexo me encarou. Só que ele não se moveu comigo. Sorriu. Levantou a mão devagar, como se me provocasse. Foi então que vi. Uma sombra esguia rastejava pelas paredes, os olhos brilhando no escuro, me medindo. Durante semanas percebi sua presença ao meu redor. Passos que não eram meus, rangidos que vinham de lugares onde eu não estava. Sombras que se alongavam quando eu caminhava. Pequenos objetos se moviam sozinhos. Uma caixa caía, uma cadeira girava levemente. Era como se a casa respirasse através dele. E uma noite ouvi um assobio vindo do sótão. Parecia uma canção de ninar. Subi devagar e encontrei uma pequena caixa de música sobre um baú. Tocava sozinha. Quando estendi a mão, a melodia parou. O silêncio que ficou foi tão pesado que parecia me esmagar. Então ouvi um arrastar de garras pelo chão atrás de mim. Senti a respiração quente da criatura que se movia como uma sombra curvada, me imitando, me antecipando. Cada passo meu fazia o chão ranger, e a sombra se esticava como se estivesse brincando comigo. Até que ouvi a voz, agora mais grave, ecoando pelo sótão: "Você não deveria estar aqui." Nunca mais subi lá em cima. Quando terminei de contar, o silêncio tomou conta da sala. Meus amigos se entreolhavam, nervosos. "Isso é só uma história, né?" disse Ana, tentando rir, mas a voz falhou. "Claro, só uma história", completou Marcos, mas o sorriso dele era forçado. De repente, um tilintar baixo veio da cozinha. Depois, um rangido metálico. O ventilador antigo no canto da sala começou a girar sozinho, produzindo um zumbido irregular. "Vocês ouviram isso?" perguntou Clara, engolindo em seco. Pedro tentou disfarçar. "Deve ter sido o vento." Mas antes que pudesse terminar, a porta do porão rangeu lentamente. Marcos arregalou os olhos, observando a madeira se mover como se alguém empurrasse por dentro. Um som sibilante percorreu a sala e pequenos objetos começaram a se mexer. Uma cadeira deslizou sozinha, um livro caiu da prateleira, o abajur balançou projetando sombras que se contorciam nas paredes. "Ok, James, isso é só você tentando nos assustar, né?" Marcos perguntou, a mão trêmula. Eu apenas sorri. A casa já estava preparando o terreno. E então uma voz cortou o silêncio. "James! Socorro!" Era Tiago, gritando do banheiro, desesperado. O pânico tomou conta. Antes que alguém se movesse, um som horrendo de estalos e rangidos ecoou pela casa. A criatura finalmente se mostrou. A porta do porão se abriu de vez, lentamente, soltando um gemido agonizante da madeira. A silhueta que surgiu parecia humana por um instante, pálida, sorrindo de forma torta. Mas logo o corpo se deformou. Braços longos demais, unhas afiadas, boca enorme se abrindo em um sorriso grotesco cheio de dentes irregulares. Um monstro de sombra, madeira e carne, respirando o cheiro úmido do porão. Meus amigos gritaram.
Ana tropeçou, Marcos ergueu uma cadeira, Clara correu, Pedro ficou paralisado, Tiago tentou fugir, mas o braço deformado da criatura se esticou e o puxou de volta. O grito dele ecoou pela casa. Um a um, todos foram sendo agarrados. O eco dos gritos misturava-se ao ranger da madeira. O abajur tremia, espalhando sombras que imitavam a criatura, como se a própria casa comemorasse. Eu permaneci imóvel, e a criatura me observava. Seus olhos brilhavam de fome, mas parecia provar minha inação. Eu sabia, a casa precisava deles. Eu era o elo. Na manhã seguinte, caminhei pela casa em silêncio. Cada passo ecoava nas paredes, como se me lembrassem do que havia acontecido. Eu podia sentir meus amigos, até Tiago, misturados à madeira, aos móveis, às sombras. Olhei para a janela e vi meu reflexo, mais pálido, olhos fundos, mais próximo do monstro que devorou todos eles. A casa estava calma, mas eu sabia que era temporário. A fome sempre volta. O monstro esperava nos cantos escuros, pronto para o próximo ciclo. Então preparei outra noite, outro círculo de amigos e finalmente pensei, de novo estou eu aqui, ligado a essa maldita casa, preparando outra roda de amigos para alimentá-la.